Nós precisamos ser parecidos com Jesus na compaixão pelos perdidos. Mateus capítulo 9, verso 36 ao 38 diz assim: E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Jesus pede que nós oremos a Deus para que Deus levante trabalhadores, porque Ele tinha compaixão da multidão. Ele olhava para a multidão e enxergava as pessoas como ovelhas que não têm pastor, porque elas estavam cansadas e não estavam sendo pastoreadas. Muitas pessoas que hoje você vê sofrendo, você vê passando por tribulações, por dificuldades, são ovelhas que não têm pastor. Algumas têm pastor, algumas estão sendo cuidadas, mas muitas vezes eu e você é que somos a resposta de Deus para essa multidão, para alimentar essa multidão, mesmo com o pouco que temos. Jesus usou o pouco que um menino tinha, um lanchezinho, 5 pães e 2 peixes, desculpem. Jesus usou aquele pouco para alimentar a multidão. Então, eu e você precisamos, como igreja, ter compaixão. O que é compaixão, pastor? Compaixão é sentir a dor alheia de uma forma intensa, a ponto de fazer algo para amenizar a dor de alguém. A compaixão faz que nós nos aproximemos das pessoas, faz com que nós conheçamos a necessidade delas e procuremos atendê-las. Então nós precisamos ser parecidos com Jesus na compaixão. Precisamos parecer com Jesus na obediência. João capítulo 4, verso 34, está escrito: Jesus disse-lhes: A minha comida, aquilo que me satisfaz, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Às vezes, nós teremos que ser obedientes a Deus, mesmo quando nós não compreendemos, sabe? Mesmo quando nós não entendemos os desígnios de Deus, nós só precisamos obedecer a palavra. Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 8, diz assim: Que haja em vocês, filipenses, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, ou seja, deixou as suas vontades, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nós precisamos ser obedientes a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Você tem sido obediente? Você tem cumprido aquilo que Deus manda na sua palavra? Deus dá uma direção e você segue por ela, mesmo que ela contrarie a sua vontade naquele momento? Seja obediente ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a quarta coisa, nós precisamos ser parecidos com Jesus, como igreja, na intimidade com Deus. E aqui eu quero citar um versículo que eu gosto muito. Mateus capítulo 6, versículo 6. Que diz assim: Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. O melhor lugar para orar é no quarto, é com a porta fechada, é num lugar onde estou só eu e Deus, porque ali eu posso, sem medo, me revelar a Ele. Quando for orar, vá para o seu quarto,
Não é pecado ir para a reunião de oração, ir para o monte, fazer uma oração coletiva, uma oração de concordância, mas a intimidade de Deus, o secreto, a recompensa de Deus, nós recebemos é no quarto, é a sós com Ele. Hebreus capítulo 12, verso 1, diz algo assim que eu gostaria de compartilhar com você. Está escrito assim, olha, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Repare que o escritor de Hebreus, ele fala do pecado, que nós temos que nos livrar do pecado, e isso eu creio que está muito evidente para todos nós. Desde que nós chegamos no Evangelho, nós ouvimos sobre isso, a importância de nos afastarmos do pecado, mas ele fala de outra coisa, tudo o que nos atrapalha. Sabe o que tem atrapalhado muitas pessoas hoje em dia? As distrações. As distrações. Você sabia que um celular, em média, tem entre 40 e 80 aplicativos? Ah, pastor, então é pecado ficar no celular? Se isso está atrapalhando a sua comunhão, o tempo que você deveria dar a Deus, sim. É uma distração que você está se dedicando e ela pode estar tirando você do propósito, do alvo de Deus, sabe? Jesus falou em Mateus capítulo 13, verso 22, né? Eu preguei sobre isso há alguns dias, que ele falou sobre uma semente que caiu no meio dos espinhos. E ele disse que esse é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações, as ocupações dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Então, muitas vezes as pessoas não frutificam, não dão frutos, é porque a vida espiritual delas é sugada pelas preocupações dessa vida ou pelas distrações que esse mundo coloca diante de nós. Pessoas conseguem ficar 2 horas diante de uma televisão assistindo uma partida de futebol, mas não conseguem ficar 15 minutos lendo um trecho da Bíblia para falar, para que o Espírito Santo fale com ela, sabe? Está muito em moda, né, agora, as séries. As pessoas conseguem passar uma madrugada maratonando uma série, mas não conseguem participar de uma vigília, sabe, que vai de 10 à meia-noite, uma vigília de oração. Então tem alguma coisa errada. Mateus capítulo 14, verso 22 ao 23, está assim, olha, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Você precisa buscar a Deus sozinho, sabe? Fechar a porta do seu quarto, né? Cumprir esse princípio aqui, entrar para o quarto, fechar a porta e buscar a Deus sozinho. Tem coisas que nós só vamos conseguir de Deus na intimidade. Tem milagres que você está buscando, que é na intimidade que Deus vai te conceder. Você quer ver que legal? Que exemplo tremendo aqui. Em 2 Reis, capítulo 4, verso 32 e 33, está escrito assim, olha, quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Lembra dessa passagem, quando Eliseu é chamado porque o filho da viúva havia morrido? Eliseu entrou e o menino estava lá morto na cama. Olha o verso 33, que interessante. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Muita gente fala desse milagre, que
que é um milagre tremendo, porque o menino renasceu, o menino reviveu. Foi um milagre de ressurreição ali. Mas poucas pessoas atentam para esse detalhe, que Eliseu entrou no quarto, fechou a porta e orou a Deus. Tem milagres que você só vai conseguir na intimidade. Se você está entendendo, diga amém. Diga amém aqui nos comentários. Tem milagres que nós só vamos receber de Deus quando estivermos na intimidade. Amém.